Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Adolescente passa mal e morre após assaltar ônibus na capital. Os comparsas dele conseguiram fugir. Van escolar bate em caminhão e 5 pessoas morrem. Cresce o número de apreensões de drogas nas rodovias mineiras que se tornaram rota de traficantes. Gasolina está mais cara e é vendida a mais de R$ 5,00 em postos de BH e região metropolitana. Número de casos de conjuntivite cresce 7.000% em Minas e você vai ver hoje dicas de prevenção. Desde que a campanha eleitoral começou, menos de 10% das reuniões agendadas nas comissões da Assembleia Legislativa foram realizadas e a população não está nada satisfeita. Cerca de 30% dos consumidores de BH estão pagando alguma modalidade de financiamento e é preciso ter cuidado para não ficar com a dívida impagável. Domingo é dia de clássico, o Cruzeiro já disse que não vai colocar só titulares em campo, o Atlético vai com tudo. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um adolescente passou mal e morreu depois de assaltar um ônibus na manhã de hoje no bairro Santa Lúcia, região centro-sul de Belo Horizonte. Outros 4 adolescentes estavam com ele e juntos eles roubaram o coletivo da linha 9250 que liga o bairro Nova Sintra a Savassi. Era por volta das 5h30 da manhã quando os passageiros deste ônibus foram abordados por criminosos. O coletivo da linha 9250 foi parado neste trecho da Avenida Nossa Senhora do Carmo com rodovia 356. Um deles apontou a arma para o motorista, recolheu o dinheiro do motorista. Outros 2 pularam na catraca, saíram recolhendo pertences de boa parte dos passageiros, né? Depois de roubarem celulares, bolsas e o dinheiro dos passageiros, os bandidos saíram do ônibus. Mas um deles, um adolescente de 15 anos, que não teve a identidade revelada, teve um mal súbito e caiu na rodovia. De acordo com testemunhas, 5 criminosos teriam participado desse assalto. Todos eles aparentavam ser menores de idade. Depois que um dos bandidos caiu aqui no asfalto, os outros fugiram em direção ao Morro do Papagaio. A polícia ainda tenta localizar os outros envolvidos que fugiram levando os objetos roubados. Para esta vítima, todos eles pareciam estar sob o efeito de drogas. Até parece que usaram droga para criar coragem e fazer o assalto, né? 5 pessoas morreram e 2 ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e uma van escolar na MG 497, ali perto de Campina Verde, no Triângulo Mineiro. O acidente aconteceu ontem. Entre as vítimas estão aí uma criança e 2 adolescentes. Os 2 motoristas morreram e ainda 2 adolescentes e uma criança de 7 anos. A documentação da van escolar estava em dia. 2 crianças ainda estão internadas. De janeiro a agosto deste ano foram apreendidos mais de 13.500 quilos de drogas nas rodovias mineiras. Nosso estado, que tem a maior malha viária do país, segundo a Polícia Rodoviária Federal, se tornou rota de traficantes. Minas Gerais tem a maior malha rodoviária do Brasil, equivalente a 16% de todo o país. Pelas rodovias passa grande parte da riqueza produzida no país, mas essa malha rodoviária serve também para transportar drogas, que são escondidas e camufladas em compartimentos ocultos dos veículos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Minas, de janeiro a agosto deste ano, apenas nas estradas federais que cortam o estado, 13 toneladas de maconha foram apreendidas, um número expressivo, quase 3 vezes mais que as apreensões da droga em todo o ano passado. Minas acaba se tornando uma rota para o tráfico porque é um estado, pela sua posição geográfica, acaba se tornando o caminho para muitos estados. Então essa droga geralmente nem está vindo para Minas, mas está passando por Minas. De janeiro a agosto foram apreendidos outros tipos de drogas, como cocaína, crack e êxtase. A quantidade das drogas apreendidas já supera a de todo o ano passado. A Polícia Rodoviária Federal reconhece que o crime de tráfico de drogas se intensifica, mas atribui o aumento da apreensão a uma nova postura adotada pela corporação. A criação de grupos táticos especializados nesse tipo de combate, a utilização dos cachorros, o treinamento do nosso efetivo para que durante as abordagens, mesmo sem haver uma denúncia, eles consigam detectar alguns sinais que possam lhes mostrar que há a presença de droga dentro daquele veículo.
Também o aperfeiçoamento das equipes de inteligência, dos meios de fiscalização, com a implementação de câmeras em diversos pontos do país, intercâmbios com outros países para trazer conhecimento, para trazer tecnologia. Tudo isso visando prestar um serviço mais eficiente, mais eficaz e que possa obter resultados melhores. A gasolina já está mais cara nas refinarias depois do anúncio feito pela Petrobras nesta quinta-feira. Nos últimos 30 dias, a alta acumulada está em 17%. Na região metropolitana de Belo Horizonte, motoristas já encontram o litro custando mais de R$ 5,00. Hoje, o Emanuel não conseguiu deixar o carro de lado. Vai viajar e teve que abastecer para encarar 500 quilômetros de estrada. Mas no dia a dia, a história é bem diferente. Eu tenho uma bicicleta, de vez em quando eu vou para o trabalho de bicicleta. Me programo para usar o carro com a minha esposa de forma que a gente deixe meu filho na creche, a gente vai para o trabalho junto. A maioria dos veículos hoje é flex, como o da Luana. É só dividir o preço do etanol pelo da gasolina para saber qual é mais vantajoso. Tem compensado mais o etanol. Porque ficar sem o carro, sem sair, não tem jeito. Você precisa dele para... Na verdade, eu preciso. Se eu tivesse outra opção, eu deixaria em casa. O Rodrigo é motorista profissional. Está sempre de olho nas placas de preços. Pesquiso, porque eu trabalho com um aplicativo, né? Então tem que ter um preço mais em conta para me poder fazer um lucro maior. Só nos últimos 30 dias, a gasolina ficou 17% mais cara lá nas refinarias. Aqui nas bombas, o aumento acumulado até a semana passada foi bem menor na média de todo o país, apurada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A gasolina está mais cara porque o dólar tem subido. A cotação do barril de petróleo lá fora também. Esses são os dois parâmetros que a Petrobras vem usando há mais de um ano para reajustar os preços dos combustíveis. As correções chegaram a ser diárias, mas na semana passada a estatal anunciou que agora os valores podem ficar congelados por até 15 dias. Com um novo aumento de 1%, o litro na refinaria sobe para mais de R$ 2,20, o maior desde a mudança da política de ajustes. De lá para cá, a alta passa de 70%. Estamos a poucos dias do início da primavera. A época é marcada pela alta nos casos de conjuntivite alérgica por causa do pólen, que fica espalhado no ar. Mas os números da conjuntivite no estado já são assustadores. Em relação a 2017, houve um aumento aí de 7.000% no número de casos em Minas. Amanda está há 2 dias com os olhos vermelhos, lacrimejando muito. Parece que tem uma areiazinha de leve nos meus olhos e sinto ele queimando muito, além da secreção, né? Eu sinto ele bastante quente e lacrimejando. Estes são alguns sintomas da conjuntivite. O medo dela é passar a infecção para o filho Theo, de 1 ano e 5 meses. Por mais que eu tenha todos os cuidados, eu acredito que não tem como, não é 100% de certeza para evitar, né? A preocupação da Amanda faz sentido. Segundo este oftalmologista, existem vários tipos de conjuntivite e uma pessoa pode contrair a infecção com ações normais do dia a dia. Se pega normalmente pelo contato. Então você pode, no caso, ter contato direto com as mãos, é o mais comum. É uma toalha de alguém que está com conjuntivite, é você segurar num ônibus, num local que alguém coçou o olho e deixou ali um vírus ali incubado. O médico faz recomendações importantes para evitar ou amenizar os sintomas da conjuntivite. A primeira recomendação médica é uma higiene bem feita. Então a gente higieniza tanto dos olhos quanto das mãos. Lavar as mãos sempre, álcool em gel, evitar encostar no olho. No segundo momento, procurar um oftalmologista, porque o diagnóstico tem que ser feito dentro de um consultório. Muitas outras doenças, elas mimetizam, elas simulam a conjuntivite e é dentro do consultório médico que o oftalmologista pode fazer o diagnóstico. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, só neste ano foram registrados mais de 83 mil casos de conjuntivite em Minas Gerais, sendo 20 mil registros aqui em Belo Horizonte, um aumento de 7.000% em relação ao ano passado. E vale ficar atento. A primavera, estação que se inicia a partir do dia 22 de setembro, é o período com o aumento dos casos de conjuntivite. É uma época onde tem muita flor. Aí já é um outro tipo de conjuntivite. Esse pólen que fica no ar, ele dá uma conjuntivite alérgica. Mais de 20 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos devem buscar os postos de saúde para receber a segunda dose da vacina contra o HPV. O papilomavírus humano é transmitido em relações sexuais e a imunização previne vários tipos de cânceres.
Levou o filho para tomar a segunda dose da vacina contra o HPV no mês passado. O Júlio tem apenas 14 anos, mas já tem a consciência da importância de vacinar, inclusive para os meninos. É fundamental vacinar até para evitar algumas doenças bobas, né, que poderiam ser evitadas apenas com a prevenção mesmo. Assim que o SUS abriu a possibilidade de vacinação, né, contra o HPV para os meninos, eu já tomei a iniciativa de levá-lo de imediato para tomar. Mais de 20 milhões de adolescentes brasileiros como o Júlio devem buscar postos de saúde para receber a vacina contra o HPV. O Ministério da Saúde lançou esta semana uma campanha de mobilização com investimento em 14 milhões de vacinas. Em Minas Gerais, a expectativa é vacinar mais de 800 mil meninas de 9 a 14 anos e quase 1 milhão de meninos de 11 a 14 anos, que são o público-alvo. Em Belo Horizonte, a cobertura vacinal está em 57% entre meninas e em 85% entre meninos no caso da primeira dose. Mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é preciso tomar o reforço para ficar completamente imune à doença. Infelizmente, a primeira dose nós temos uma cobertura maior e chega para a segunda dose, ela cai até 50% essa cobertura. Com uma dose só, a pessoa não tem, esse adolescente não tem a proteção. O HPV é uma vacina extremamente importante porque ela previne contra o câncer de colo do útero, previne contra verrugas genitais, cânceres de boca, doenças gravíssimas e que a gente tem uma vacina de altíssima qualidade prevenindo contra elas. E falamos agora de política. No período eleitoral, os candidatos saem em campanha e esse é o comportamento esperado. O problema é quando o candidato tem uma função pública e deixa de ir trabalhar para pedir votos. E isso está acontecendo na Assembleia Legislativa. 82% dos deputados estão tentando se reeleger neste ano. Se você acessar o site da Assembleia e pesquisar pelo número de reuniões realizadas pelas comissões, verá que desde 16 de agosto, quando a campanha eleitoral começou, mais de 90% das reuniões agendadas não foram realizadas. E a população mineira, o que está achando disso? Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dos 77 deputados, 63 vão tentar a reeleição. 9 vão concorrer ao cargo de deputado federal e 1 tenta se eleger ao Palácio da Liberdade. Mas para ganhar votos e ser eleito, é preciso fazer campanha eleitoral pelo estado afora. Mas como julgar aquele parlamentar que falta às reuniões em plenário, fazendo com que elas não sejam realizadas por falta de quórum? Eu acho complicado, né? A gente elege os deputados, espera que eles cumpram com seus papéis na Câmara, na Assembleia. É muito ruim isso, né? Absurdo. Eu acho simplesmente absurdo. Você já pensou? Se todas nós resolver fazer uma campanha e não for trabalhar? Eles não se cansam de nos decepcionar, né? Então a gente já está tão descrente depois de tanta coisa ruim. E assim, o que eu faço é não votar em ninguém que já está aí. A gente votou neles para que eles cumpram o compromisso, tem o compromisso com a população de votar as leis, foi para que eles efetivamente foram eleitos, né? Este advogado especialista em direito eleitoral explica que, de acordo com o regimento interno da Assembleia Legislativa de Minas, o parlamentar que se ausentar de mais de 1/3 das reuniões ordinárias, ele pode ser punido com a perda do próprio mandato. Mas, na prática, essa norma não é efetiva. No período eleitoral reduzido para 45 dias, nós temos aí aproximadamente 18 reuniões ordinárias. 1/3 do total de aproximadamente 120 reuniões daria mais ou menos 40 reuniões. Então, ainda que ele falte todas as reuniões no período eleitoral, ele não sofreria nenhuma punição, né, com a perda do mandato. Então, o regimento, para esse aspecto eleitoral, ele não é efetivo. O advogado faz um alerta e afirma que a conduta do parlamentar pode ser interpretada como imoral para o eleitor. A legislação eleitoral permite, né, que ele vá para a reeleição continuando no cargo. Mas se ele falta às suas atribuições e recebe por esse período eleitoral, quando ele deveria também conciliar a atividade de campanha com as atividades de parlamentar, ele estaria recebendo dinheiro público para não desempenhar as atividades parlamentares. Ainda segundo o advogado especialista em direito eleitoral, o eleitor precisa avaliar o desempenho do parlamentar e, a partir daí, fazer a escolha para a hora do voto. Se todo o poder emana do povo, é preciso que o povo olhe não só a ficha limpa
ou suja de um determinado candidato, mas diversos aspectos da representatividade desse parlamentar, principalmente a assiduidade nas votações, porque é através da presença do deputado nas reuniões ordinárias e extraordinárias é que ele cumprirá aquele papel para o qual foi eleito. Por meio de nota, a Assembleia Legislativa disse que durante o período eleitoral as atividades continuam e que na semana que vem estão pautadas audiências públicas e visitas. A nota continua dizendo que desde o início da campanha eleitoral as comissões realizaram 27 reuniões, sendo 15 audiências e visitas, e que dia 29 de agosto houve uma reunião extraordinária em plenário com a aprovação de 3 projetos de lei. Bom, aqui entre nós, não podemos nos esquecer que no primeiro semestre deste ano, os deputados estaduais só concluíram umas poucas votações às vésperas de sair de férias, ali em meados de julho. Você se lembra em que deputado estadual votou nas últimas eleições? Eu quero te sugerir uma coisa. Acesse o site da Assembleia, que é almg.gov.br, e envie um e-mail para ele. Precisamos, todos nós, cobrar deles mais desempenho e compromisso. E você vai ver a seguir que 3 a cada 10 moradores de Belo Horizonte têm contratos de empréstimo, financiamento ou consórcio. E são os homens que estão mais endividados. Estamos de volta e eu já te faço um convite.
Amanhã, o programa DNA comemora os 30 anos de carreira do jornalista, empresário e apresentador da Band, Paulo Navarro. E também tem novidade: quem vai comandar a bancada é a jornalista e chefe de jornalismo da TV Band Minas, Fantine Godoy, que revisitou a história de Paulo Navarro, as melhores entrevistas e os causos do comunicador. Paulo Navarro conta histórias de família e se emociona com uma surpresa que a equipe preparou para ele. Por isso, não perca, é amanhã às 6:50 da noite. 1/3 dos moradores de Belo Horizonte está pagando algum tipo de empréstimo, financiamento ou consórcio, segundo uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Os homens puxam essa fila e, na maior parte das vezes, se endividam na hora de comprar automóveis. Para realizar o sonho de ter o próprio carro, Antônio fez um financiamento. Ele seguiu a dica de amigos que já conheciam linhas de crédito com juros bem mais atrativos. Foi tranquilo, porque até então tinha uma entrada, qual facilitou as prestações, né? Diminuiu bastante. E eu quitei em 2 anos, porque eu paguei essa prestação que você paga de trás para frente. Então eu tirei todo o juro, em 2 anos eu quitei o carro que era em 3. Assim como Antônio, 30,9% da população belo-horizontina possui algum tipo de empréstimo, financiamento ou consórcio. As informações são de uma pesquisa divulgada pela CDL-BH. Esse é um número esperado, entendeu? Porque hoje a maioria da população é composta da classe CDE. Ela precisa do empréstimo para comprar bens de maior valor agregado. Com o estudo, também foi possível traçar um perfil daqueles que mais se utilizam dos empréstimos. 32,5% dos entrevistados são homens e pouco mais de 37% das pessoas que utilizam deste recurso pertencem às classes A e B. Dentre os motivos para a contratação destas linhas de crédito estão a aquisição de automóveis, com 37,7%, seguido da compra de imóvel, 18,9%, e do pagamento de curso superior, 10,4%. Para 8,5% dos entrevistados, o dinheiro vai para a quitação de outros empréstimos ou para a reforma da casa. Você já precisou fazer algum financiamento ou algum empréstimo? Financiei minha casa, meu apartamento, melhor dizendo. Uns 4 anos atrás eu precisei pegar uns R$ 1.500 para pagar a conta. E tive que dividir. Passei sufoco para pagar, mas consegui pagar. Mas é preciso tomar cuidado para não se endividar de vez. Segundo a pesquisa, 25% dos entrevistados já ficaram inadimplentes por causa de um financiamento, empréstimo ou consórcio. É melhor você organizar a sua vida financeira, principalmente se vai tomar um crédito de longo prazo, que é um imóvel próprio ou até um carro, e ver quanto que eu ganho, quanto que eu gasto. E colocar essa dívida dentro do seu orçamento ao longo dos anos. E ter disciplina financeira com isso. Porque se você atrasar uma parcela, você vai pagar multa, você vai pagar juros, ela vai ficar mais cara. E o risco de ficar inadimplente é muito maior. E depois do intervalo tem futebol. Domingo é dia de clássico entre Cruzeiro e Atlético. E o América visita o Botafogo no Rio de Janeiro.
No domingo, Cruzeiro e Atlético se encontram no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. As equipes vivem momentos distintos na competição. O time de Thiago Largue busca a terceira vitória consecutiva para encostar ali na parte de cima da tabela, enquanto Mano Menezes não esconde que vai preservar titulares. Atlético e Cruzeiro. Um sonha e briga pelo título brasileiro. O outro está mais focado na Libertadores e na Copa do Brasil. Mas os dois sabem da grandeza de um dos maiores clássicos do país. Não tenho dúvida que é um jogo diferente, né? E faz com que as vontades sejam semelhantes. A gente vai com o melhor time que a gente tem em campo, concentrado em jogar futebol, né, evitando qualquer tipo de provocação que possa partir deles para tentar atrapalhar o nosso jogo. A gente tem que estar consciente disso, nossos jogadores têm que estar concentrados em jogar futebol, em fazer um bom espetáculo e conseguir os 3 pontos. Após vencer o Palmeiras na última quarta-feira pela Copa do Brasil, Mano Menezes praticamente afirmou que não vai escalar todos os titulares contra o rival. Já para o Galo, isso não muda nada. É Cruzeiro contra Atlético. A gente tem uma ideia clara do nosso jogo, então a gente sabe que tem que defender bem e atacar bem, sempre com a máxima eficiência aí. E isso se a gente fizer isso bem, a gente vai impor o nosso jogo, independente do adversário. É óbvio que eu não sou louco, né? Sei exatamente onde está colocado o clássico, mesmo sabendo da importância que ele tem na rivalidade dos torcedores. Nós não vamos cair na armadilha de botar fora antecipadamente aquilo que nós estamos construindo, né, em detrimento de um jogo só. Lá dentro, a maioria será azul, já que apenas 5.800 ingressos foram colocados à venda para a torcida atleticana. Em campo, vão ser 2 realidades diferentes em 2018. Mas ninguém de Cruzeiro e Atlético lamenta que o clássico tenha chegado neste momento da temporada. Nada para lamentar na temporada até agora. Essa temporada é uma temporada muito boa. O fato de estarmos mais distantes não foi também só por uma escolha. Em determinado momento do Campeonato Brasileiro, que era a nossa hora de fazer uma pontuação um pouco melhor, a gente deixou a desejar um pouco lá atrás. A gente tem que concentrar, independente de quem joga, independente da formação, dos nomes, é o Cruzeiro que entra em campo e nós temos que estar preparados para isso. Ainda falando sobre o clássico, o Ministério Público de Minas propôs uma ação civil pública com pedido de liminar para que o Cruzeiro seja proibido de comercializar ingressos para a torcida do Atlético por valor superior a R$ 150. Segundo a promotoria, o clube teria afrontado o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o fornecedor de elevar aí sem justa causa o preço de produtos ou serviços. A Justiça ainda não tomou uma decisão sobre esse pedido. E domingo também é dia de América em campo. O time visita o Botafogo também no Brasileirão. O técnico Adilson Batista tem muitos desfalques no time e deve promover a entrada do meia Mateuzinho no time titular. Na segunda-feira você vai conferir os melhores momentos dessa partida e também do clássico. E agora eu te faço um convite para você conferir a todas as reportagens que nós exibimos aqui lá na nossa página no youtube.com/TV Band Minas. Encerramos o nosso jornal aqui, desejamos um ótimo final de semana para você. Segunda-feira estaremos de volta. Até lá e boa noite.